Tudo isso, eu tive todas essas ideias sem fumar nada. Bom, mas isso aqui tem uma certa limitação, não tem as noções métricas. Quer dizer, com isso aqui a gente não mede distâncias, não mede ângulos. Então, quando a gente introduziu o produto escalar, a gente introduziu a medida de distância e de ângulo. Então, a gente introduziu o produto escalar pensando em R12, a gente usou assim, né? A gente pensou assim, bom, está aqui o V, o ângulo θ. Hã? Mas agora, a curva de Bézier foi só uma introdução. É que eu fiquei com uma dúvida. No final daquele capítulo do livro 1, que falava sobre a curva de Bézier, tinha um teorema que meio que dava uma fórmula alternativa para ela. Ele dizia que basicamente a curva de Bézier de n pontos é igual à curva de Bézier aí dos n-1 primeiros, aí depois dos n-2 primeiros. Aí eu não entendi qual que é a utilidade prática disso. Não, ali foi só uma tortura algébrica. Teoria, sim, para você. Não, mas quando você programa, pode ser eventualmente interessante. Porque se você fez um programa para n-1 uma curva de Bézier de n-1 pontos, você usa isso como uma subrotina que você chama e cria a curva de Bézier de n pontos. Já achei a utilidade prática. O cara confirmou que... Mas programador, claro. Tá? Na verdade, você pode fazer com K e... Porque a primeira ideia assim, né? Você faz esse ponto andando aqui, esse andando aqui, esse andando aqui, esse andando aqui. Então, você tinha n pontos, você ficou com n-1 pontos. Aí, agora você faz assim, assim, assim. Aí, você faz um andando aqui, outro andando aqui, outro andando aqui. Aí, ficou com n-2 pontos. Vou fazendo até você ficar com um só. Esse seria o padrão. Né? Isso significa que você pegou, na verdade, o segmento é uma curva de Bézier, outra curva de Bézier. Você tinha n pontos, você fez curvas de Bézier de 2 pontos, diminuiu para n-1, depois você pegou esses caras. Mas você poderia dizer, não, mas eu faço primeiro a curva de Bézier de 3 aqui, a curva de Bézier de 3 aqui e tal. Então, são alternativas de programação, mas pode ser tortura algébrica também, se você preferir. Para chegar na curva de Bézier, você cria subcurvas intermediárias. A tortura algébrica às vezes, como... Você é músico, você senta lá e tem uma passagem, você fica lá estudando aquela merda até... Eu fui torturado, porque eu, quando era garoto, meus pais me botaram para estudar piano e tal, e ficava lá fazendo exercícios, e não tinha música. A música era uma coisa meio distante, eu passava mais tempo fazendo exercícios. Né? Aí eu larguei aquela merda depois de um tempo, mas meu pai gostava muito de música e ele gravava, fazia gravações ao vivo, então algumas vezes ele foi contratado para gravar o Festival de Música de Curitiba, e uma vez eu fui com ele, e o festival tinha concertos, mas tinha cursos livres também. E ele me encheu o saco para fazer a porcaria do curso livre, eu não queria de jeito nenhum, acabei indo. Aí cheguei lá, era diferente, o cara era músico. Então, em vez dele ficar torturando a gente com exercício, ele fazia música e tal. Só que, se você gosta de música, tem uma hora que você diz, não, eu preciso parar aqui e fazer esse exercício, senão eu não consigo tocar essa passagem. Certo? Eu vi na Copa de 2014, não sei se vocês já eram nascidos, mas teve um programa de televisão muito legal que era dos capitães.
tinha o capitão de várias seleções, várias não, mas algumas seleções campeãs do mundo. Então tinha o Carlos Alberto Torres, que era o capitão da seleção brasileira de 70, tinha o Beckenbauer, acabou não vindo, mas tinha acho que era o Passarella, capitão de uma seleção argentina campeã, e tinha esqueci o nome do outro, que era capitão da seleção alemã, que tinha sido campeã, o outro, um italiano. Acho que basicamente estavam esses quatro, e eles ficavam lá conversando, discutindo, e o alemão e o argentino se provocando desde o começo, eles já sabiam que iam chegar na final. Né? E eu me lembro do argentino falando que ele, quando era garoto, ele ficava com a bola horas lá treinando o negócio, batendo na parede. Então, que é isso, o cara fica lá treinando, tá certo? Fica lá fazendo embaixadinha. Não é que ele no jogo ele vai ficar fazendo embaixadinha, ele vai enfiar-lhe uma porrada. Mas o cara está treinando para... O cara está treinando aquele negócio para, na hora que precisar, ele consegue. Então, a tortura algébrica é um pouco isso. Você chega um momento e diz, não, eu preciso passar por isso aqui. E, às vezes, você sofre, né? Passa, consegue provar finalmente aquela porcaria. E depois, às vezes, passa o tempo e você descobre que tinha uma maneira mais simples de fazer. É o caso do Fourier. Já contei para vocês a história do Fourier com a dedução da fórmula dele, que ele fez com séries de Taylor, fez um sistema linear infinito e tal, até descobrir algo que a gente agora vai fazer em poucos segundos ou minutos. Mas, de qualquer maneira, voltando aqui, a gente introduziu as noções métricas de uma maneira meio esquisita, né? A gente criou esse produto escalar de U por V igual a norma de U, norma de V, cosseno θ. E aí, depois de algumas peripécias, eu concluí que a gente tem esse produto escalar de E vezes E em R. O produto escalar tem que ser nos reais ou nos complexos. Assim, porque ele tem propriedade, quer dizer, aqui você tem a propriedade que UV igual a VU. Aqui não faz sentido a associatividade, né? Mas você tem a distributividade U V1 mais V2 igual a U V1 mais U V2. Você tem TU V igual a T UV. Tudo isso, geometricamente, é simples. Essa segunda aqui, que é mais um pouquinho, tem o negócio da projeção e tal, a gente tem que gastar um tempinho. E fato é que o produto escalar de U por U é sempre maior ou igual a zero. E U escalar U igual a zero implica que U é igual a zero. Por quê? Porque a gente vai usar isso aqui, por essa coisa aqui, quando eu fizer o produto escalar de U por U, vai dar norma de U, o θ vai ser zero, então esse cosseno vai ser 1. Então, o produto escalar de U por U tem que ser a norma de U ao quadrado. Então, eu vou usar isso daqui para definir a norma de U. A norma de U vai ser raiz quadrada do produto escalar de U por U. Estou dizendo que se eu fizer o produto escalar de U por U, vai dar norma de U vezes norma de U, porque V é igual a U. E como V é igual a U, o θ é zero. O cosseno θ é 1. E aí a gente chama isso daqui de um produto escalar. Com essa, vamos dizer, com essa definição aqui que vale para os vetores de flechinha, a gente sabe que a norma de U ao quadrado é o produto escalar de U por U. E sabe, na verdade, a norma de U é a raiz quadrada desse cara daqui. Aí garante que ela é positiva. Né? E o cosseno θ é igual a U escalar V sobre norma de U, norma de V. Então, tanto a norma de U como o θ, o ângulo entre U e V, estão definidos em termos de produto escalar.
A gente também viu que se a gente fizer um sistema de coordenadas assim, que tem aqui o E1, o E2, que são unitários e ortogonais, né? E1, escalar E1, igual a E2, escalar E2, igual a 1, e E1, escalar E2, igual a 0. Então, esse produto escalar aqui, né, se eu pegar aqui U e V, se esse cara aqui for V1, V2, esse aqui for U1, U2, então o produto escalar de U por V vai ser U1, V1 mais U2, V2, em R2. Isso permite a gente já extrapolar, dizer, em R3 também vai funcionar a mesma coisa. Permite a gente extrapolar, dizer, então eu posso fazer o seguinte, em Rn eu defino o produto escalar como o 1V1 mais o 2V2 mais o 3V3 mais o 4V4 mais o NVN. E é uma moleza para mostrar que ele satisfaz essas propriedades aqui. Então eu passo a ter o seguinte, eu passo a pensar mais geometricamente ainda. Quer dizer, se eu tenho um espaço vetorial, não importa se ele é o plano, o espaço mesmo, ou se é um Rn ou uma coisa mais complicada, eu já tenho a ideia de reta, plano e tal. Agora eu tenho a ideia de ortogonalidade, comprimento e, inclusive, de ângulo entre vetores. Então, eu tenho muita geometria. Tá? Quer dizer, eu posso fazer, basicamente, a geometria plana se reduz a dizer, eu tenho um cara assim, com um produto escalar assim, e a dimensão do meu espaço é 2. Quer dizer, eu tenho 2 vetores linearmente independentes que geram o espaço todo. A partir daí, o que significa que eu reduzo toda a geometria euclidiana a R2. Eu troco todos os axiomas da geometria euclidiana pelos axiomas de números reais e a definição de ponto como par ordenado, reta. Entendeu? Eu passo a usar ponto como par ordenado, defino reta, defino ângulo, defino comprimento e tudo vai funcionar. Foi feito para funcionar. Então, por conta disso, eu estou vendendo essa religião dos vetores. Quer dizer, eu não vou pensar em vetores em dimensão 2 só porque eu acho que é mais fácil pensar vetores em dimensão 2. É porque em dimensão mais alta realmente é mais fácil pensar com vetores. Eventualmente, é claro que o seu problema pode ter uma especificidade que... eu detestava essa palavra quando era especificidade. Palavra metida, né? Mas... o meu problema pode ter uma especificidade que me faça dizer, não, espera aí, tudo bem, eu penso aqui vetorialmente, mas olha só, o meu pontinho aqui é uma função definida num retângulo de R2 a valores em R, ela é uma superfíciezinha, ela é, sei lá, de classe C2, então ela é uma superfíciezinha. Então ela tem coisas aqui que se eu pensar só em termos de flechinhas, eu não vou enxergar. Então eu tenho que também... Tá? Quer dizer, a gente quando tem um problema complexo, às vezes a gente simplifica ele para pensar mais fácil, mas tem horas que você tem que usar toda a complexidade. Então, de certa maneira, o que a gente vai fazer aqui é um pouco isso. A gente simplifica algebricamente, usa a intuição geométrica e consegue algumas coisas. Não todas, mas muitas. Bom,
Então, vamos dizer, esse é o nosso arcabouço, né? Quer dizer, vamos dizer, para efeitos para começar assim a vida, né? Quando eu estiver fazendo geometria, o meu espaço é o R2 ou R3. Mas problemas dignos e tal, podem estar em Rn. Eu posso estar com N coordenadas, N variáveis, N pode ser muito grande, e eu vou pegar e vou dizer, não, eu tenho um ponto em Rn, um vetor em Rn, e eu vou pensar geometricamente assim, e vou pensar que em Rn, né? Então, meu modelo que engloba isso aqui é o Rn, né? Com as operações x1, xn mais y1, yn é igual a x1 mais y1, xn mais yn, t vezes x1, xn igual a tx1, txn, e o produto escalar de x1, xn por y1, yn é igual a x1, y1 mais xn, yn. Isso daqui garante que o meu Rn é um espaço vetorial. Satisfaz as propriedades de espaço vetorial. E essa definição aqui satisfaz as propriedades de produto escalar. Essas duas são praticamente absolutas em Rn. O produto escalar eu posso mudar. Já falei para vocês da situação em que a gente vai medir um negócio então a gente vai ter aqui medida x1, xn, e a gente espera ter uma medida verdadeira, que é x barra. Então, certo? Todos nós vamos medir o negócio, a gente vai ter n números, vamos formar uma n-upla. Isso aqui foi o que a gente obteve, é o dado que a gente tem. Mas, na verdade, esse cara devia ter n coordenadas iguais. Então, devia ser um cara assim. Eu quero que esse cara, de alguma maneira, difira. Eu não sei quem é esse x barra, então eu vou escolher o x barra. Tá? Vou partir do experimento, eu não sei, x barra, qual é a medida do negócio, com os dados, vamos dizer, com os aptrechos que nós temos, cada um de nós mediu, cada um tem uma sua convicção de que a medida é aquela, e nós vamos ter que escolher uma medida para ser a medida certa com que a gente tem. Então a gente espera o quê? Que esse cara seja o mais próximo possível disso daqui. Eu posso pegar o produto escalar e dizer, vou medir a diferença, né? x1 menos x barra ao quadrado mais xn menos x barra ao quadrado. Isso daqui é a norma, vamos chamar isso aqui de x, isso daqui de x-til. Né? Isso aqui é x menos x-til ao quadrado. E tem que pegar o x barra que minimize esse negócio aqui. Pode fazer por derivada, pode fazer de outra maneira, usando o produto escalar. De qualquer maneira, isso daqui ó, é x-til menos x menos x-til, x menos x-til. Tá? Estou medindo assim. Se eu procurar minimizar isso, vai dar a média aritmética. Esse cara é a média aritmética. Tá? O que seria razoável se nós todos fôssemos igualmente cegos? Ou enxergássemos maravilhosamente bem, igualmente todos. Mas isso não é verdade. Tá? Temos provavelmente aqui, quem usa óculos para assistir aula deve ser meio míope mesmo. Né? Então, os 4 míopes de perto enxergam melhor
Então, a medida deles é mais confiável. Eu, como já sou mais velho, sou hipermétrope, a minha medida é a menos confiável. Então, a gente deveria colocar pesos nisso. E esses pesos, eles podem entrar aqui, modificando esse produto escalar. Na verdade, eu posso botar um peso aqui P1 e um peso Pn aqui, todos números positivos aqui, assim. Isso também vai dar um produto escalar. E se eu usar esse produto escalar e tentar minimizar essa distância aqui, o resultado vai ser a média ponderada por esses pesos. Então, significa que, bom, se eu pensar em termos de todos somos iguais, o produto escalar padrão, bom, tá bom porque ele legitima a média aritmética, que é uma coisa que eu acreditaria se todos tivéssemos a mesma visão. Se eu acredito que não é assim, ó, eu posso mudar o produto escalar e obter um resultado que é a média ponderada, que é algo que eu também acreditaria se esses pesos foram bem escolhidos. Tipicamente, né, esses pesos aqui são as probabilidades. Você pode fazer eles com soma 1. É mais ou menos uma coisa assim, né? Vamos dizer, qual a probabilidade de cada um de nós estar certo? Então, quanto pior enxerga, menor a probabilidade, menor o peso ali. Seria uma coisa mais ou menos desse tipo. E eu posso provar isso geometricamente. Vamos provar isso geometricamente. Tem uma coisa que o produto escalar nos dá muito bem, que é a projeção de um vetor sobre outro. Quer dizer, pensa assim, eu tenho aqui o vetor, pega aqui uma origem, bota o vetor U aqui e pega o vetor V aqui. Então, eu vou definir a projeção do V aqui assim, esse cara daqui. Esse cara vai ser um vetor. Chamar ele de V barra. Esse U aqui não necessariamente é unitário, mas o V barra, né? O V barra, vamos chamar assim de W. W vai ser o unitário da direção do U. Tá? O U tem uma norma dele que não precisa ser 1. Então, eu faço 1 sobre norma de U, U. Então, é claro que se eu fizer W, escalar W, isso daqui vai dar 1 sobre norma de U, U, 1 sobre norma de U, U, que é igual, sai 1 sobre norma de U, sai 1 sobre norma de U, 1 sobre norma de U ao quadrado, U escalar U, isso aqui é a norma de U ao quadrado, isso aqui dá 1. Foi rápido? Todo mundo entendeu? Não entendeu? Ó, eu peguei esse cara, peguei o U, ele tem tamanho 14,33. Aí eu digo, bom, então eu vou pegar 1 sobre 14,33 vezes o U, e agora vai ter tamanho 1. Estou provando que tem tamanho 1. Então, estou dizendo, ó, se eu pegar esse cara definido assim, multiplicar escalarmente por ele, isso deveria dar o quadrado do tamanho dele. Deveria não, é por definição o quadrado do tamanho dele. Aí eu faço a conta. Ó, isso aqui, pelas propriedades do produto escalar, isso aqui é um número, sai, isso aqui é um número, sai, então ele é o quadrado aqui fora. U vezes U. Isso aqui é norma de U ao quadrado, dividido por norma de U ao quadrado igual a 1. Então, eu provei que esse cara tem norma 1. Tá? Matemáticos provam. Eu já passei por uma situação do aluno de engenharia que me perguntou 3 vezes, dizendo que não estava entendendo, e ele não estava entendendo porque eu já tinha dito que aquilo era verdade, porque eu estava, que mais que eu estava fazendo. Então, tem aqui o W. Qual é a vantagem desse W? É porque eu tenho que pegar esse cara aqui e multiplicar pelo cosseno de θ, né? Multiplicar pelo cosseno de θ. Né? Quer dizer, o V barra
tem que ser o quê? Norma de V cosseno θ vezes W. Né? Norma de V cosseno θ é esse tamanho. W é unitário, então esse cara é o V barra. Estamos de acordo? Então, é fazer a conta, né? Porque V barra cosseno θ, norma de V barra cosseno θ, é igual ao produto escalar de U, vou botar assim, V. Norma de V cosseno θ é V escalar U sobre norma de U. Porque isso aqui é norma de U, norma de V cosseno θ. Se eu dividir pela norma de U, fica só isso aqui. Então, V barra é igual a V escalar U dividido por norma de U, vezes o W, que é 1 sobre norma de U, que é igual a V escalar U sobre norma de U ao quadrado U, que também é conhecido como V escalar U dividido por U escalar U. Isso é esse vetor projeção. Isso é tão importante que eu até já decorei. Super importante você projetar. Por que super importante? Exemplo, compactação de arquivo. Imagina que você tem um arquivo com 1 milhão de coordenadas, digamos assim, ponto em RN. Aí você quer projetar ele, quer fazer ele ser uma coisa com menos, guardar menos informação. Guardar menos informação. Imagina que você está aqui no plano. Então você tem aqui esse ponto. Esse ponto não, você tem aqui uma nuvem de pontos. Aí você diz, pô, esses caras, eles mais ou menos estão perto dessa reta aqui. Então, o que eu vou fazer? Essa reta, se eu conhecer esse vetor, 2 coordenadas, eu guardo a reta. E agora, eu pego cada um desses pontos e projeto aqui. E aí eu só preciso de um número, que é quanto que eu multiplico esse vetor para achar cada um desses pontos. Então, cada um deles, em vez de ter 2 coordenadas, passa a ter uma só. Claro, eu vou perder de cada um deles um pouquinho de informação. Mas, em compensação, se eu tenho 1000 pontos aqui, em vez de guardar 2000 coordenadas, eu guardo 1002 coordenadas. 2 desse cara e mais uma de cada um. Mais ou menos, grosso modo, assim, de uma maneira bem grosseira, isso é uma compactação de arquivo. Bom, compactação de arquivo. Outro nome, o que eu estou fazendo é projeção. Mas essa questão de pegar essa reta aqui, a média, mínimos quadrados, é isso? Pode ser, é uma regressão, você está... geralmente essas coisas têm nomes diferentes conforme o país em que você vive. Me ocorreu uma piada que eu não vou contar aqui, mas conto depois. Eu li hoje o artigo, tem a ver com o chat GPT e tal. Mas, bom, entenderam? Então, projetar é uma coisa muito importante, né? Porque quando você projeta, você tem um espaço maior e você... quando mais não seja, você pode pegar esse cara e decompor em uma componente aqui e outra perpendicular. Tá? Repara que se esse U é unitário, você não precisa disso, é muito, muito bom. Tá? Então, isso aqui precisa entender, essa ideia aqui de projeção. Tá? Interessante é porque, olha só, ela é dada só em termos... Eu escondi o cosseno. Ele ficou escrito em termos de produto escalar. Então, eu posso
Se eu tiver um espaço vetorial com produto escalar, definir a projeção no vetor na direção de outro dessa maneira. Vamos dizer que eu apaguei isso aqui. Então, eu defini V barra assim. Esse V barra estará satisfatório se este cara daqui, que é V menos V barra, for perpendicular a essa reta. Ou seja, for perpendicular ao V barra. Ou ao U, já que eu tenho U. Então, pergunta, será que V menos V barra, escalar U, igual a zero? Eu posso responder testando, fazendo a conta, né? Então, isso é V menos V escalar U sobre U escalar U. Isso daqui, bom, vai dar V escalar U menos, aqui faltou U, né? Tá? Tem um U aqui. Né? Menos, então é esse escalar esse, menos esse escalar esse. Esse escalar esse é V escalar U sobre U escalar U, V escalar U. Aliás, U escalar U, né? Esse aqui é U. Tá? Então, ó, esse escalar esse, V escalar U, menos esse daqui escalar esse. Este escalar esse, sai esse escalar aqui, que é esse número aqui, fica U escalar U. Morreu, ó. Por que deu certo? Porque eu raciocinei geometricamente. O que eu fiz? Eu fiz o raciocínio geométrico em R2, aí fiz a conta com o produto escalar, achei uma fórmula e disse, isso daqui tem que ser esse cara, tem que ser a projeção. Se eu fizer essa diferença e não der perpendicular a esse, é porque Deus não existe. Ou então eu errei alguma coisa. Tá? Se essa conta não desse zero, eu tinha errado alguma coisa. Então, deu zero, sinal de que eu devo ter acertado as contas. Não provei que Deus existe, mas consegui não provar que Deus não existe. Está garantido, ainda podemos continuar acreditando em Deus. Tem essa coisa. Você, geralmente, funciona assim, quer dizer, porque você faz um raciocínio, constrói tal, diz, tem que ser por ali. Aí você liga a álgebra, faz contas. E aí você tem fé que aquelas contas vão dar certo. Porque você acredita no seu raciocínio. Se elas derem errado, pode ser que você tenha... Ou o seu raciocínio está errado, ou você errou as contas. Se você acredita muito no seu raciocínio, você confere as contas. Se você acredita muito nas suas contas, você confere o seu raciocínio. Ou, como um amigo uma vez me contou, um cara que estava dando aula, a especialidade dele é fazer conta, ele não errava conta nunca. Aí o pessoal que está vendo o vídeo não vai entender bem, mas nós temos aqui esse quadro pequeno, mas aqui tem vários metros de quadro, muitos metros de quadro. Então o cara começou uma conta lá na ponta do quadro e foi, terminou na outra ponta e aí tinha um erro. Sei lá, um sinal, estava errado, alguma coisa assim. Ele olhou e como ele acreditava muito nas contas dele, ele foi lá no começo e consertou o sinal que ele tinha posto errado no começo, por isso que tinha dado errado no final. Ele tinha fé nas contas dele. Né? Geralmente, vamos dizer, a minha experiência também de trabalhar em parceria com alguém que programa, é que às vezes a gente passa a ideia, tal cara programa, e aí o negócio não dá certo. E assim, porra, geralmente não tem erro de código, é porque o cara não entendeu direito a ideia e programou outra coisa. É mais comum isso acontecer.
O computador pode errar também, mas errar. Eu estou dizendo o seguinte, que eu calculei esse vetor cor-de-rosa, que é a projeção aqui. Tá? Esse cara daqui, eu achei para ele esta fórmula. Se tudo que eu desenhei aqui faz sentido, está tudo certo, quando eu pegar este cara daqui, esse ângulo é reto. Então, se eu fizer o produto escalar desse cara por esse daqui, que pode ser simplesmente fazer pelo U, que tem a direção dele, tem que dar zero. Então, eu testei, deu zero. Então, significa que esse cara é perpendicular. Então, essa projeção serve para a gente, por exemplo, decompor o vetor V numa componente nessa direção e uma outra perpendicular. Quando você precisa disso, por exemplo, na aula de cálculo 2, você está lá, tem o seu vetor velocidade, que é tangente, e tem um vetor aceleração, que é assim. Aí você diz, eu quero decompor essa aceleração numa componente tangencial e uma normal. Aí, como você faz? A tangencial, você projeta, faz essa projeção e acha que é a componente tangencial. E o que sobra é a componente normal da aceleração. Tá legal? Isso vai aparecer qualquer dia desses. Tem uma outra coisa aqui que o cara perguntou, e é a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que é uma consequência disso daqui e do teorema de Pitágoras. Pitágoras eu já demonstrei, né? Teorema de Pitágoras. Se eu tiver o produto escalar de U por V igual a zero, então a norma de U mais V ao quadrado é igual a norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado. Tá? Demonstração, norma de U mais V ao quadrado é igual a U mais V Agora eu uso a propriedade pelo escalar. Isso aqui vai dar UU mais UV mais VU mais VV. Esse é zero, esse é zero. Esse é norma de U ao quadrado, esse é norma de V ao quadrado. Se eu tivesse usado o quadro assim, eu teria gasto meia linha para enunciar o teorema de Pitágoras e uma linha para demonstrar o teorema de Pitágoras. Então, juntando este teorema com esse daqui, eu posso garantir o seguinte. Vamos escrever aqui que o V barra é igual a VU sobre U. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu tenho o seguinte, que a norma de V ao quadrado é igual a norma de V barra ao quadrado mais norma de V menos V barra ao quadrado, já que esses dois são perpendiculares. A gente sabe aqui que V barra escalar U, aliás, V menos V barra escalar U é igual a zero. Então, isso é muito importante pelo seguinte, olha, se eu estou num espaço vetorial qualquer, o V barra, tamanho do V barra, tem que ser, o V barra tem que ser o tamanho dele tem que ser o tamanho de V multiplicado pelo cosseno de θ. O módulo do cosseno de θ. Ora, o módulo do cosseno de θ
é menor ou igual a 1. Então, o módulo do V barra precisa ser menor ou igual ao módulo de V. Isso aqui está garantindo que é. Então, o corolário do teorema de Pitágoras é norma de V barra menor ou igual que norma de V. Também conhecido como desigualdade de Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky. Vamos ver. O que é norma de V barra? Norma de V barra. Tá, isso aqui não é demonstração do corolário. Corolário disso daqui decorre isso. Isso daqui decorre disso e do Pitágoras. Então, só vou fazer a conta. Logo, norma de V é maior ou igual que a norma desse cara daqui. Módulo de V escalar U. U escalar U já é positivo, não preciso... Claro que eu estou supondo que o U é diferente de zero, né? E aqui, norma de U. Aqui, ó, isso daqui é igual a norma, módulo de V escalar U. Isso aqui é norma de U ao quadrado. Aqui é norma de U. Então, aqui, norma de U. Portanto, se eu multiplicar aqui, norma de U, norma de V é maior ou igual que o produto escalar de U por V e módulo. Isso é a versão condensada, século XX, do que é conhecido como desigualdade de Cauchy. Repara, olha só como isso deve ter sido difícil. Cauchy, um dos maiores matemáticos do século XIX, o Schwarz, também Schwarz é alemão, né? Cauchy é francês, e sempre tem o russo, Bunia, vou botar aqui, Kovsky. Vou botar um K aqui por concessão. Costumo escrever com Q1. Isso aqui, por exemplo, nós acabamos de provar com raciocínios geométricos e contas simples. Né? Então, eu fiz a projeção, fiz esse desenho, achei esta fórmula. Aí peguei essa fórmula, joguei na conta e provei isso. Ao mesmo tempo, eu tenho o teorema de Pitágoras, que eu não herdei da geometria, ele é uma consequência direta da definição de produto escalar. Quer dizer, o que eu fiz foi o quê? Eu introduzi o conceito de perpendicularidade no lugar. Quando eu tenho produto escalar, eu digo que se o produto escalar é zero, os caras são ortogonais. E aí o teorema de Pitágoras se enuncia assim: se U e V são ortogonais, a hipotenusa U mais V média, quadrado dela é igual à soma dos quadrados dos catetos. Consequentemente, como isso daqui, esses dois são ortogonais, né? Isso aqui significa também que V menos V barra e V barra são ortogonais. Então, como V é igual a V barra mais V menos V barra, vale o Pitágoras. Eles são ortogonais, esse e esse são ortogonais, então esse é a soma dos dois, o quadrado dele é a soma dos quadrados desse. Então, esse é maior ou igual a esse. Então, eu estou dizendo que esse cara é maior ou igual a esse. Olhando a figura, é claro, mas as contas têm que prevalecer, porque eu usei a figura para fazer as contas. Oi.
Ué, olha só as contas, paga a figura. Então, paga a figura e faz só as contas. Tá? Eu usei a figura como uma luz na escuridão para me conduzir para fazer as contas. Se você é capaz de chegar a essas contas sem a minha lanterna, porque uma coisa é eu te dar isso aqui e você dizer, entendi. A outra coisa é você chegar a isso aqui. Sabe? Se você for, vamos ver, se a sua desenvoltura algébrica for boa, a ponto de você dizer, não, prefiro chegar nisso aqui sem fazer essa figura, isso aqui só me atrapalha. Mas, o que eu fiz, o que eu estou usando? Eu estou usando que, para projetar esse cara daqui, eu tenho que vir com uma perpendicular. Se eu baixar uma perpendicular aqui, esse tamanho é esse vezes o cosseno de θ. Isso me remeteu ao produto escalar. O produto escalar desses dois é o tamanho desse vezes o tamanho desse vezes o cosseno de θ. Se eu pegar o W, que tem tamanho 1, V vezes cosseno de θ vai ser o produto escalar de V por W. Então, eu usei o produto escalar de V por W para definir esse cor-de-rosa aqui. Então, fui geométrico. Aí disse, bom, beleza. Então, essa visão geométrica me conduziu a essa fórmula daqui. Eu disse, só que agora apaga tudo, apaga a figura e digo, eu tenho que ver se quando eu fizer V menos V barra e fizer o produto escalar com esse aqui, vai dar zero mesmo. Aí eu fiz a conta. V menos V barra. V menos V barra. V menos V barra. Eu repeti aqui. O corolário é assim, se esse é a soma desses dois, isso aqui é positivo, então esse é maior ou igual que esse. Tá? A desigualdade de Cauchy-Schwarz, ela afirma que a hipotenusa é maior ou igual que o cateto, num caso especial. Isso daqui significa que eu não preciso... Bom, aqui tem várias coisas que eu ganhei nessa história, né? Vamos dizer, coisas que eu ganhei nessa história. Primeiro eu pego a reta aqui, a reta do U, pego o V. Esse cara que eu obtive projetando aqui, o V barra, eu afirmo que ele é o ponto dessa reta mais próximo de V. Por quê? Porque se tiver um outro cara daqui, V1 aqui, se eu fizer V menos V1, ele é igual a V barra menos V1 mais V menos V barra. Então, V menos V1 é igual a V barra menos V1 mais V, ou escrevendo assim, né? Mais simples, né? V menos V barra mais V barra menos V1. Só que V menos V barra é perpendicular a V barra menos V1. Então, norma de V menos V1 ao quadrado é igual a norma de V menos V barra ao quadrado mais norma de V barra menos V1 ao quadrado, que é maior ou igual, e só é igual quando V1 for igual a V barra. Para isso ser zero, para que esses dois sejam iguais. Então, a projeção é o cara mais próximo.
Teorema de Pitágoras. Estou usando uma demonstração de geometria. Estou dizendo que quando eu projeto aqui, tá meio torto, esse cara daqui é o cara dessa reta que está mais próximo desse aqui. E ela é corroborada pelas contas. Tá? Podia fazer de outra maneira? Sim, podia. Coisa interessante é que essa desigualdade aqui, não sei o Bunyakovsky, mas Cauchy certamente não, mas é praticamente certo que nenhum deles conhecia isso assim. Então, essa desigualdade deve ter aparecido em contextos particulares. Então, um contexto particular é o seguinte, ó, se você pegar... vamos chamar assim, U igual a x1, xn, V igual a y1, yn. Então, a desigualdade me diz o seguinte, ó, o produto escalar de U por V é igual a x1, y1 mais xn, yn. Então, se eu escrever essa desigualdade agora, ela vai dizer o seguinte, ó, que x1, y1 mais xn, yn é menor ou igual que somatório de xi ao quadrado de igual a 1 até n elevado a 1 meio vezes o somatório de yi de igual a 1 até n e eu, escrevendo isso aqui, eu confesso para vocês que isso aqui eu demonstro amarradão. E se me mandassem demonstrar isso aqui, eu ia dizer, não vou conseguir de jeito nenhum. Mas isso aqui é só aquilo escrito de outra maneira. E como eu já falei para vocês no cálculo, o primeiro produto escalar que apareceu na história foi o seguinte, você pega o conjunto das Fs de AB em R. Eu vou para função do intervalo AB nos reais. Para simplificar a nossa situação, eu vou supor que F é contínua. Isso é um espaço vetorial. Se eu somo funções contínuas, eu tenho uma função contínua. Se eu multiplico uma função contínua por um número, eu tenho uma função contínua. E associatividade, todas as propriedades valem. Produto escalar de F por G é o produto escalar de Fourier, o primeiro produto escalar da história, antes das flechinhas, do IJK e tudo, é integral de A até B de F de x, G de x, dx. É mais ou menos como se a F tivesse infinitas coordenadas, os seus valores em cada ponto, a G tivesse infinitas coordenadas, seus valores em cada ponto, aí eu multiplico coordenada a coordenada e somo. É uma espécie de generalização disso. Então, quando a gente conta a história da carochinha, a gente vem do R2, passa para o Rn, e do Rn a gente passa para cá. Não, isso é uma integral definida. Eu nem sei se eu tenho uma primitiva para isso. Tá? Isso é um negócio assim, tá? Repara que tem um caminho natural, quer dizer, vetores flechinha, produto escalar, norma de U, norma de V, cosseno θ. Aí, isso dá x1, y1 mais x2, y2. Aí eu generalizo para Rn, faço aqui. Aí eu digo, opa, se eu discretizar essa integral, né? Se eu pegar o intervalo AB, dividir em pedacinhos, e pegar o valor da função, sei lá, nas extremidades e tal, aí essa integral aqui vai ser, vamos dizer, a função vai ter os seus valores F1, F2, F3, tal. Aí eu somo esses, multiplico termo a termo F1, G1, F2, G2 e tal, somo tudo,
fica uma coisa assim. Então, eu poderia dizer, daqui a gente vem para esse daqui. Então, tem um caminho natural para você partir da definição do produto escalar dos vetores flechinha e chegar a isso aqui. Só digo para vocês que isso seria historicamente uma inversão. Isso aqui apareceu antes. Tá? Mas isso aqui é um produto escalar. É fácil provar que tem as propriedades. Por exemplo, faz f por f da integral de f ao quadrado, como f é contínuo, se é maior ou igual a zero, só é zero se f for zero. Distributividade, tudo. Não é? Produto escalar de f por g, de g por f é a mesma coisa. É por isso que você faz essa. Dá para colocar dessa forma, certo? Integral é somatório? Não, integral é um limite sofisticado. Não, mas não dá para pensar com expressão. Sim, isso que eu estou dizendo. Você pode pensar assim, que você tem os valorezinhos assim, que você está multiplicando um a um, está multiplicando coordenada a coordenada, está somando tudo. Tá? Mas o que importa é que isso satisfaz as propriedades do produto escalar. Então, está coberto pela desigualdade de Cauchy-Schwarz. É só eu escrever o que ela significa aqui. Ó. Então, o produto escalar, essa integral aqui, produto escalar de f por g, f de x, g de x, dx, f e g são quaisquer duas funções contínuas, eu boto o módulo aqui ainda, é menor ou igual que o produto escalar, que a norma de U, a norma de V, a norma de U vai ser a integral de f de x ao quadrado dx de a até b, elevado a 1 meio, vezes a integral de a até b de g de x ao quadrado dx, elevado a 1 meio. Provavelmente, um desses três gênios aí deve ter chegado a isso aqui sem o caminho das pedras. Tá? Aí, o cara é foda. Aí, repara, passou o tempo, isso tudo juntou, fez uma coisa só, as pessoas entenderam bem, e aí eu estou mostrando para vocês no primeiro ano da graduação. Houve um momento em que o cara, para entender isso aqui... Esse daqui é, assim, o caminho que eu estou, dizer, que eu ofereço é esse, né? Você começa assim, UV θ, produto escalar de U por V igual a norma de U, norma de V, cosseno θ. Mas aí, se você botar coordenadas e você fizer U igual a U1, U2, V igual a V1, V2, significa que aqui é o 1 é 1, mas o 2 é 2. Tá? Então, o produto escalar de U por V é igual a U1, V1, mais o 2, V2. Então, isso aqui é flechinhas essa definição. R2, eu posso trocar essa definição por essa e estou fazendo a mesma coisa. Aí eu digo, Rn, essa definição aqui. Aí eu pego esse espaço daqui. Então, ó, eu penso assim, a minha função f, eu parto isso aqui em n pedaços e escolho um ponto aqui, x1, x2, x3, tá? xn. Tá? Então, a minha f, eu posso trocar ela e dizer, ó, eu vou fazer ela discretizada, eu vou dar esses valores aqui, que eu vou chamar de f1, fn, que são, né, esses valores aqui. Né? Esse aqui
Esse aqui é o F1, esse aqui é o Fn. Então, os valores em x1, x2, xn. Tá? A minha G eu troco por G1, Gn. Aí a minha integral de f vezes g, o que é a integral? Bom, isso aqui, vamos chamar isso aqui de ΔX, vou supor que é igual para todos. Tá? Então, a integral de A até B de f vezes g, eu troco por somatório de igual a 1 até n de fi, gi, vezes o ΔX, que multiplica cada um deles, então eu posso tirar do somatório. Eu digo, bom, mas isso aqui é só um fator, é uma escala, né? Um ΔX, eu posso, para todos os efeitos, esquece ele. Então, esse cara é esse daqui. Ou simplesmente eu posso dizer, esse cara daqui com o ΔX, se eu botasse aqui o fator ΔX, continuaria sendo um produto escalar e continuaria valendo. Tá legal? Se eu botar o fator ΔX e dizer, ó, o produto escalar aqui agora é isso aqui multiplicado por ΔX. Então, nisso aqui teria um ΔX aqui fora. Né? Aqui eu teria somatório de xi ao quadrado multiplicado por ΔX, multiplicado por ΔX aqui. Tem raiz quadrada, dá ΔX, corta o ΔX, e a desigualdade daria isso aqui. Tá? De qualquer maneira, eu estou trazendo para Rn, discretizando e dizendo, olha, então, por aproximação, essa desigualdade aqui nada mais é do que essa aqui. Tá? F1G1 mais FNGN igual a somatório de FI ao quadrado elevado ao meio, somatório de GI ao quadrado elevado ao meio. Estou dizendo assim, uma maneira de eu vir daqui para cá. Dizendo, é tudo a mesma coisa. Outra maneira seria simplesmente dizer, não importa. Isso aqui satisfaz meus axiomas de espaço vetorial, aqueles que eu botei no começo da aula. Tá? Com a soma e tal. Esse cara daqui satisfaz meus axiomas de produto escalar. Aqueles que estavam aqui no meio que eu apaguei. A desigualdade de Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky eu demonstrei só com essas propriedades. Então, ela vale aqui. Só que escrita com essas definições, ela se lê assim. Você não precisa aprender isso agora. Alguma hora você tem que aprender. Mas, porque o que eu estou mostrando aqui é que a gente não está fazendo, não está brincando de vetor flechinha para ter uma matéria engraçadinha no primeiro ano de geometria, porque a gente tem que aprender um pouco de geometria. O objetivo aqui não é aprender um pouco de geometria, é colocar a linguagem geométrica, as ideias geométricas de uma maneira que elas possam ser usadas como metáforas em situações mais gerais. Claro que existe, como eu já falei, tem pessoas que são mais geométricas e que, se não tiverem uma visão geométrica, não conseguem lidar com a situação, e tem pessoas mais algébricas.